Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje estamos no estudo de número 31 do Livro dos Espíritos e estudaremos o capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Esse capítulo é basicamente um resumo do quarto capítulo, em que Kardec vai trazer as suas considerações sobre todas as informações que nós obtivemos nesse último capítulo, que é o capítulo 4. Vejamos então os comentários de Kardec e a sua racional explicação acerca de várias questões que envolvem a pluralidade das existências. Na questão número 222, portanto, Kardec vai trazer algumas das suas considerações no capítulo 5º. Ele diz: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, o primeiro ponto de Kardec é que não há invenção da reencarnação. Não há uma criação pela doutrina dos espíritos de algo que é de conhecimento das sociedades desde que o mundo existe na sua primeira formação da comunidade humana. Na origem dos tempos, portanto, já existia tanto a comunicação dos espíritos quanto essa certeza de vidas sucessivas. Tanto é que inspiraram as primeiras sociedades mais avançadas essa ideia. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose, que é a crença da reencarnação nos corpos de animais. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença disseminada, aceita pelos homens mais eminentes. Então, como já falamos, na análise do último capítulo, a crença na reencarnação é algo que sempre foi aceito, especialmente no Oriente, e que somente foi abolido aqui no Ocidente por conta da intervenção da Imperatriz Teodora, como já expliquei. De que modo a adquiriram? Por uma revelação? Por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escol se não contiver algo de sério. Então esse é um dos primeiros pontos que favorece a ideia da reencarnação, Uma ideia que vem há muitos séculos e que homens de respeito, de inteligência elevada, aceitavam tranquilamente. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Quanto mais antiga a ideia, portanto, maior apoio deve ter. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então vejam que, apesar da crença na reencarnação, o Espiritismo jamais adotou a tese que os orientais admitiam na antiguidade, de que é possível reencarnar em corpos de animais. A doutrina espírita, colhendo justamente o ensino dos espíritos superiores, prega que a diferença, a distância de nós para os animais é gigantesca e existe aí uma intervenção divina que impossibilita o nosso retorno, a nossa involução
para o estado animalesco. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até aos nossos dias. Há, portanto, um resgate da ideia. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Então, como a gente já estudou aqui, a doutrina tem essa característica de abandonar a superstição, o maravilhoso, o sobrenatural, e demonstrar que essa ideia ela é exata, mas despila de qualquer imaginação, de qualquer sentido fantástico acerca da reencarnação e de tantos outros temas que o Espiritismo aborda. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então aí Kardec demonstra a identidade da informação espírita, que não é dada apenas para um médium, mas para centenas ou até milhares de médiuns espalhados pelo mundo. Tanto é que as informações que Kardec colheu se originaram de manifestações que ocorreram bem antes dos estudos dele. Quando ele se empenhou em organizar as informações da espiritualidade, os fenômenos já ocorriam desde há muitos anos, desde os Estados Unidos até a Europa, nos diversos países antes de chegar à França. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a este assunto. Então ele dá uma introdução no tema e diz que só precisa explicar uma coisa, que às vezes as informações passadas por alguns espíritos não são de acordo com a opinião geral das mensagens colhidas. Isso ele vai explicar o porquê aconteceu. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Então vejam que Kardec propõe um exercício muito interessante e que coaduna com a sua racionalidade. Ele pede para a gente analisar a questão da reencarnação de um ponto de vista neutro, não pendendo para nenhum dos dois lados, seja o lado das múltiplas existências, seja o lado da unicidade da existência, ou seja, uma só. Vejamos o que a razão aponta como sendo mais lógico. Ele diz: certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Não só da reencarnação, mas de vários pontos do Espiritismo, Na história do Espiritismo, nós vemos vários estudiosos, cientistas e intelectuais que simplesmente negavam os fatos porque não lhe conviam, não porque os fatos foram testados. Muitos deles sequer testavam ou estudavam e já negavam de pronto. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. Então vejam que um primeiro argumento dos que não acreditam é que eles não querem. Simplesmente eles não querem viver uma nova reencarnação. Mas o fato de não querer não significa que não existe, Até mesmo porque, na nossa condição inferior, como crianças que agimos muitas vezes, quando fazemos birra, quando teimamos com algo, isso não adianta, A própria criança
que nega obedecer aos seus pais, faz essa birra, essa teimosia, e não adianta, ela terá que fazer. Ou o fato não deixa de existir apenas porque a criança não quer. É o mesmo raciocínio, né? Negam a reencarnação porque não querem viver outra existência. Simplesmente por isso. De alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensarem que tenham de voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Então Kardec se utiliza de uma linguagem até cômica, né? Indagando essas pessoas. Deus pediu a opinião de vocês para fixar a lei da reencarnação? Será que Deus pediu o parecer dos incrédulos antes de determinar que nós precisamos regressar por diversas vezes em múltiplas existências, como o próprio Cristo ensinou a Nicodemos? Uma de duas: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Então, de duas uma: ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, não adianta a pessoa bater o pé, se rebelar, ficar com fúria diante de Deus, se revoltar diante da lei dele. Terá que renascer. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Então eu comparei com a criança, Kardec comparou com o doente, com o enfermo. Mesmo que o enfermo faça birra, a sua doença não será curada do dia para a noite, da noite para o dia. Não é porque ele não quer sofrer no dia seguinte que isso deixará de acontecer. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Então, da mesma forma que o doente que faz birra, aquele que não crê na reencarnação terá que renascer. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Então Kardec também usou o exemplo da criança birrenta e foi além do criminoso também que está condenado à prisão. Não adianta se rebelar, terá que renascer. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem um exame mais sério. Então realmente, né? Não merece um exame mais sério o argumento de que a reencarnação não existe apenas porque a pessoa não quer reencarnar. Isso não merece qualquer análise. Não é uma opinião sequer racional. É simplesmente o querer da pessoa. E isso não basta para derrubar a tese da reencarnação. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que, se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme ao que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Então, mesmo para os que não acreditam e não querem, fiquem tranquilos. A reencarnação não é tão ruim assim como pensam. Kardec prossegue. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam num futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo.
Então Kardec esclarece que a teoria espírita é para quem acredita no futuro depois da morte, não para os panteístas, que acreditam na perda da individualidade, nem para os materialistas, que não acreditam que o espírito sobrevive à morte do corpo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Então vejam que Kardec faz questões filosóficas aqui, né? Para quem não acredita no nada depois da morte, para que ser uma pessoa boa? Para que respeitar os outros? Para que frear as suas paixões? Se encontrará o nada após a morte. Quantos se comportam assim, né? Especialmente ateístas e materialistas. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso conforme ao que houverdes feito durante a vida. E então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Não? Indaga Kardec. Para quem acredita em algo após a morte, o melhor, portanto, é cultivar o bem para colher felicidade, que é o que o Espiritismo ensina. Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra? E, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Então Kardec está usando um outro raciocínio, né? Ele pede para quem não acredita que pense no seguinte: você é o homem mais perfeito que anda sobre a Terra? Não é. Então é lógico, é uma questão lógica, racional, que se acredite que uma pessoa boa vai para um lugar bom. E se é uma pessoa melhor do que nós, vai para um lugar melhor do que o nosso. Mas isso não significa que nós somos criminosos, condenados, porque iremos para um lugar compatível com as nossas atitudes, mesmo que não sejamos perfeitos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser? Ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Então veja que toda a construção de Kardec é para explicar o seguinte: se você crê em algo além da morte, e que pela lógica pessoas mais boas do que nós irão para lugares melhores, a forma de alcançarmos também esses lugares elevados é pela reencarnação. Por quê? Não precisamos sofrer tanto imaginando um cenário que a gente só vai ter uma existência para alcançar o paraíso. O cenário se amplia para enxergarmos que nós apenas precisamos recomeçar a tarefa mal feita. É essa a conclusão que Kardec quer que nós cheguemos, que a reencarnação nada mais é do que o recomeço de atividades mal feitas, da mesma forma que um aluno repete o ano que não se dedicou, que não estudou, que não prestou atenção nas aulas, que cabulou a aula, faltou às instruções. O raciocínio, portanto, é esse. Não precisamos sofrer tanto imaginando: não herdarei o paraíso como o santo que eu seguia. Porque o santo não se tornou santo numa existência somente. E nós poderemos chegar também no nível dele pelas múltiplas encarnações.
Hesitaríeis em aceitar, ainda que ao preço de muitas existências de provações? Ele pergunta. Será que a gente não aceitaria essa proposta de recomeçar? Façamos outra comparação mais prosaica, pede Kardec. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Olha que situação interessante Kardec nos coloca para a gente entender o mecanismo da reencarnação. Ele está pedindo para a gente imaginar a seguinte situação. Uma pessoa que não é miserável, mas que tem privações. Ela não tem riquezas, mas também não é uma pessoa miserável. Alguém chega e propõe: você quer ficar rico? Basta trabalhar durante 1 minuto. Qualquer pessoa aceitaria essa proposta, né? Qualquer um de nós. O quê? Ficar rico por trabalhar arduamente por 1 minuto? Todo mundo aceitaria. Então essa visão da eternidade que Kardec está colocando aqui faz com que a gente enxergue que reencarnar, sofrendo as consequências dos nossos atos, é como sofrer por 1 minuto para ganhar as riquezas do céu. É esse raciocínio que ele está fazendo aqui. Ele continua: fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, por essa história muito educativa de Kardec, a gente percebe que, de fato, vale a pena reencarnar em provação ou expiação e suportar essa prova, suportar essa expiação durante uma existência, porque herdaremos uma felicidade eterna, uma alegria incontida após a morte. É essa a proposta, é o mesmo raciocínio. Uma encarnação não é nada perante a eternidade, é menos que 1 segundo. Então vale a pena expiar numa encarnação para ir para um lugar bem melhor. Fazendo bem também, né? Expiar, aceitando, resignado e fazer a caridade. Kardec prossegue. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Então, o segundo argumento que Kardec trabalha é: aquele que não acredita que Deus, na sua bondade infinita, possa forçar os homens, os indivíduos, a reencarnarem. Será mesmo que isso demonstra uma maldade de Deus ou uma bondade imperfeita? Será que não é o oposto? Se a gente aplica isso para as crianças, obrigando elas a repetir o ano que não estudou, será que Deus não faz o mesmo conosco? Kardec diz: acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Então vejam que Kardec responde com uma pergunta a questão crucial para o catolicismo, que é a condenação eterna, para o protestantismo também, né? Será que Deus não é mais bom, né? Não é mais bondoso quando dá uma nova chance para o seu filho do que condená-lo eternamente ao sofrimento por apenas uma existência? Então é um pensamento muito lógico, né? Que demonstra a bondade infinita de Deus pela reencarnação e não por uma existência única que define o seu destino eterno. Se na nossa existência a gente amadurece com os anos, como imaginar que o nosso destino eterno estaria fixado por alguns anos vividos na Terra? Não faz sentido e aponta que Deus é melhor, é mais bondoso quando dá novas oportunidades por meio da reencarnação.
2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora, e este, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deveis-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces, né? Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Então veja essa história de Kardec, né? Logicamente no sentido figurado. 2 industriais tratam os seus funcionários de maneira diferente. O primeiro despede e não dá uma chance. O segundo dá uma chance para ele poder reparar o mal feito. Qual industrial será que é mais justo? Qual coaduna com a ideia de justiça divina? Aquele que condena eternamente por uma falta, em um dia de trabalho, né, que corresponde à linguagem figurada de uma vida, de uma existência, ou o industrial que dá uma chance de recomeço para a pessoa aproveitar outros dias, outras existências para acertar. Faz muito mais sentido a segunda ideia, né? Será preciso perguntemos qual dos industriais foi mais humano, quanto mais divino? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Porque se a gente analisa esse caso, que certamente já aconteceu na vida real, um homem que perdoa o seu funcionário e dá uma chance para ele, seria mais justo e bondoso que Deus? Lógico que não. Por isso não faz sentido a ideia de que Deus condena uma pessoa por uma existência apenas. Da mesma forma que na Terra nós temos patrões que perdoam seus funcionários e dão novas chances. Não podemos imaginar que um ser humano tenha uma atitude mais justa do que Deus. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha despendido atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. De fato, não faz sentido, né? Condenar eternamente alguém que é imaturo, alguém que cometeu um deslize por imaturidade, por inferioridade, por ignorância, por não querer conhecer as leis divinas. A ideia oposta, no entanto, traz esperança, ou seja, teremos mais chances. Na verdade, chances infinitas, né? O nosso estacionar depende apenas de nós. Quanto mais teimarmos, quanto mais evitarmos o reencontro com o divino, mais tempo ficaremos no sofrimento, na ignorância. Depende apenas de nós próprios. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. A própria justiça dos homens prevê a apelação de uma sentença. Como imaginar que Deus dá uma sentença não passível de recurso? Não faz sentido. Os homens seriam mais justos do que Deus? Os homens seriam mais misericordiosos, permitindo que um tribunal analise a sentença de um juiz de primeiro grau? Então, se nós, humanos, definimos essas regras, imaginamos que Deus definiu regras ainda melhores. E uma regra melhor não tiraria a possibilidade de recurso de uma sentença. Disse um filósofo que, se Deus não existisse,
Seria mister inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências. Olha que interessante essa comparação. Ele está dizendo que a gente também poderia falar, olha, se a reencarnação não fosse real, a gente teria que inventar, porque ela coaduna com a igualdade, com a justiça, com a bondade de Deus. Ela faz todo sentido e ela é a única que explica as principais dores do mundo. Somente pela reencarnação nós podemos compreender o falecimento de crianças, câncer na idade infantil, sofrimentos terríveis de algumas crianças e as formas que se dá na Terra. Essas conjunções somente podem ser explicadas pelo raciocínio da reencarnação. Do contrário, a explicação aponta uma injustiça divina, ou um Deus que não é perfeito. E isso nós não admitimos. Se admitimos que Deus é perfeito, somente a reencarnação pode explicar a situação de certas pessoas na Terra, de certos sofrimentos. Kardec ainda diz, mas conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos Espíritos. Então Kardec vai continuar o raciocínio, vai propor outras questões filosóficas para a gente analisar se faz sentido a ideia da reencarnação ou não. O fato é que Deus não pede a nossa opinião para criar uma lei divina, para criar uma lei que se aplica a todos. Então a reencarnação é uma lei, por mais que muitos não aceitem. Mas continuemos o raciocínio de Kardec. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal, certo? Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob uma forma qualquer. Então, para quem não acredita na reencarnação, tem que admitir que a alma nasce junto com o corpo. Senão, vai admitir a pré-existência da alma. Se há pré-existência, existe alguma forma de existir antes da vida corpórea. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas. Perguntamos: primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então percebam, primeiro Kardec nos faz pensar, né? Ou a alma existia antes do corpo ou não. Se existia, ela era um indivíduo ou não? Era apenas algo sem consciência, que é praticamente a mesma coisa de não existir, né? Se ela nasce com o corpo, como vamos responder a certas questões? Primeira, aptidões, ideias inatas. Crianças que crescem no mesmo meio e são tão diferentes. Muitas vezes, um dos irmãos é extremamente inteligente e desenvolvido, o outro não. Então, primeiro ponto, né? Ideias inatas que os espíritos trazem antes de serem educados, já aponta uma existência anterior. Segundo ponto, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência,
enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda. Na mesma linha de raciocínio, da diferença das aptidões, ele indaga: e os gênios? E as crianças que apresentam uma genialidade em várias áreas? Terceiro ponto: donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem. Então, essas mesmas ideias inatas, por que existem em alguns que se lembram e em outros não? Será que é dom divino? Será que a teoria do dom divino que Deus deu para essa criança, essa inteligência, será que coaduna com a igualdade, com a justiça divina? Por que Deus escolheu um favorito? A gente não pode questionar a vontade divina, mas será que faz sentido essa ideia de que Deus dá um dom da genialidade para uns e não dá para outros? Será que isso coaduna com a justiça perfeita divina? Quarta questão: donde em certas crianças o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, constratando com o meio em que elas nasceram? Na mesma linha de raciocínio, né? Não somente as crianças gênio ou as que trazem ideias inatas, e as que são claramente inferiores, algumas psicopatas. Tivemos recentemente no Brasil uma criança que assassinou animais. De onde será que vêm esses vícios? Ou as virtudes, crianças elevadas, muito mais elevadas moralmente que seus pais? Como explicar? Quinta questão: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? E sexta questão: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Olha que pergunta interessante, né? Além de todas as anteriores. Será que se a gente pegar um silvícola, um índio, um selvagem, desde criança e educá-lo aqui na nossa sociedade, será que ele vai ser um Newton, vai ser um Laplace? Será que dá tempo, numa existência só, ele adquirir os conceitos de civilização e dos estudos que nós estamos acostumados? E quantos de nós estudamos com afinco e não somos gênios, não conseguimos dominar nenhuma ciência? Aprendemos, temos profissões, mas estamos distantes da genialidade. Como responder todas essas perguntas, não é? Kardec vai dizer então: qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. E de fato isso é extremamente racional. Como que as almas nascem iguais e nós conseguiríamos responder essas perguntas que foram feitas? É fora de dúvida, então, que elas são desiguais quando nascem. Se fossem iguais, por que tantas diversidades de aptidões, né? Por que tanta diferença de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Então, a primeira tese não é nem a que Deus concedeu o dom, é que depende do organismo da pessoa. Mas então, achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. Acreditar que as diferenças da inteligência vão depender do corpo físico que a pessoa reencarnou. Isso é monstruoso, é imoral. É como lançar dados e tudo ser conforme a sorte. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Pensar assim é ser extremamente materialista, né? Pensar que tudo é efeito do corpo físico é ser extremamente materialista. Não, é entrar em contradição com a crença da existência da alma. Dizer que a alma vai receber um corpo que ditará a sua inteligência. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém,
Por que a inata superioridade concedida a algumas? Aí entra a questão do dom, do favoritismo divino, hein? De Deus ter concedido para alguns e negado para outros. Corresponderá a essa parcialidade a justiça de Deus? E ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? São perguntas filosóficas que Kardec faz. Respondemos na nossa própria consciência. Faz sentido um Deus que dá o dom da genialidade para alguns e nega para outros? Ou faz mais sentido que os espíritos são desiguais por conta das suas experiências anteriores? Kardec ainda diz: admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Como eu disse, só a reencarnação pode, de fato, explicar e responder essas questões que nós vimos. A tese da pluralidade das existências é a única capaz de explicar as diferenças entre os espíritos, que muitas vezes criados no mesmo ambiente são tão diferentes. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. E aqui entra outro ponto muito importante, né? O esquecimento do passado faz com que as pessoas que não acreditam ganhem mais força no seu argumento. Porém, nós já estudamos que o esquecimento do passado é uma bênção, senão enlouqueceríamos e não conseguiríamos perdoar os nossos adversários, nem sermos perdoados. O esquecimento do passado é uma necessidade para a alma. Mas a gente traz uma intuição do que aprendemos. Mesmo esquecendo o modo de aquisição, nós nos lembramos do que adquirimos. Não na sua totalidade ou de forma limitada, a depender da nossa necessidade reencarnatória, mas nós trazemos uma intuição. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, né? O número de existências que contém. Quanto mais existências, mais experiências, mais seremos adiantados se tomarmos as melhores escolhas, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. E isso é muito lógico, né? Quanto mais tempo, quanto mais experiência, mais formação você tem para enfrentar e resolver problemas. Isso ocorre em qualquer profissão, em qualquer área do conhecimento. Quanto mais distante do ponto de partida, mais experiência e conhecimento você tem. Quanto mais existências vivenciamos, mais experiências acumulamos. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. É aquela ideia que Kardec trabalha de reunir no mesmo salão várias pessoas de várias idades e vendar os olhos delas, sem revelar umas para os outros. E aí é possível identificar, fazendo perguntas para elas, qual idade elas possuem, quanto tempo já viveram, se são pessoas mais sábias, mais experienciadas, ou se são meninos, jovens. Pelas respostas que dão é possível perceber, pelo tom da voz. Então, o mesmo se dá. Essa venda nos olhos tem a imagem figurada do esquecimento do passado. A gente não se recorda quantos anos de fato temos, desde a formação do nosso espírito. Porém, pelas ideias inatas, pelas maneiras de responder, de reagir, de decidir, nós conseguimos notar se a pessoa é mais sábia ou mais inexperiente. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para o do corpo. Olha só, que comparação magnífica de Kardec para a gente entender. Então, as inúmeras reencarnações são para a alma o que a idade do corpo físico é para o encarnado. Quanto mais anos na Terra, mais experiência. Quanto mais reencarnações, mais experiências para a alma. Reuni em certo dia 1 milheiro de indivíduos, de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos
os dias precedentes ao em que os reunistes. Então eu falei errado a tese, ele acabou falando da tese agora aqui. É um exercício que ele propõe. Não é vendar os olhos, é colocar um véu sobre os dias anteriores. Então reúne num salão milhares de pessoas e faz todas elas esquecerem o passado, esquecerem do dia anterior para trás. Esse véu então encobre e, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. É como se todos aqueles reunidos ali no salão tivessem nascido naquele momento. Só que uns têm 80 anos, outros têm 20, outros têm 30, e esqueceram dos seus passados. Perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros instruindo os uns, outros ainda ignorantes. Então essa diversidade de conhecimento, de aparência, diversidade de maturidade emocional que a gente vê no mundo é decorrente das experiências do espírito, não numa só existência. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos viveram mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. E esse véu é retirado pelo Espiritismo. Não a lembrança em si, mas a explicação do porquê esquecemos. E o Espiritismo ainda vai dizer que quando voltamos à pátria espiritual, a gente vai se recordando aos poucos das existências anteriores, retomando essa memória e compreendendo com maior exatidão o porquê somos como somos. O porquê vivenciamos certas privações da Terra. Com a lembrança do passado, a gente compreende tudo. Então a explicação vem quando a gente de fato observa que somente a reencarnação poderia explicar essas questões das diferenças entre os espíritos. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. De fato, isso é muito lógico. Deus, na sua perfeição, criar almas diferentes, uns mais perfeitos que outros, não faz sentido. Isso atenta contra a igualdade. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Saímos todos do mesmo ponto de partida. Ah, mas como as pessoas são tão diferentes? Reencarnação é a única explicação. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. Acabei de falar. Igualdade, equidade. Aí a gente enxerga a justiça divina, real, que cria todo mundo igual. E as diferenças vão existir conforme as escolhas que cada um fez. Livre-arbítrio total. Nós escolhemos o ponto em que nos encontramos hoje e o ponto que vamos nos encontrar amanhã. Depende apenas da nossa escolha, mas fomos criados todos iguais. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Então ele está dizendo que nós não saímos do nada para concluir isso. Essa conclusão é derivada das diferenças que a gente vê entre os homens, do desenvolvimento intelectual em alguns, do desenvolvimento moral em outros, das diferenças que há nesse desenvolvimento. A reencarnação, portanto, é uma conclusão lógica pela análise das diferenças, das aptidões, dos desenvolvimentos entre os indivíduos. Verificamos, então, que nenhuma das teorias correntes explica essas diferenças, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação, simples, natural e lógica, que é a teoria da reencarnação. Será racional, portanto, preferir-se as que não explicam àquela que explica? É melhor abraçar a teoria que não explica ou a teoria que explica perfeitamente o porquê do que acontece? Kardec ainda diz: à vista da sexta interrogação acima,
dirão naturalmente que o Hottentote é de raça inferior. Então, para aquela pergunta específica do homem selvagem, alguns vão dizer, não, ele não vai conseguir ser um gênio porque ele é inferior. Perguntaremos então se o Hottentote é ou não um homem, esse silvícola, esse selvagem, é homem ou não é? Se é, por que a ele e a sua raça inteira privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Aos que estão integrados numa civilização, aos europeus, por exemplo. Será que Deus negou aos selvagens a oportunidade de se desenvolverem numa civilização mais moderna, mais avançada? Não são todos homens? Por que essa diferença? Se esse selvagem não é homem, por que tentar fazê-lo cristão? Pergunta Kardec. Por que tentar converter o selvagem se ele não é homem? Porque essa teoria que acredita que o selvagem é de uma raça inferior, presume que Deus o criou assim. Se Deus o criou assim, por que tentar convertê-lo ao cristianismo, né? Se imaginamos que ele não tem condições de evoluir numa civilização, ele não é um homem, ele é um ser à parte. Isso não faz sentido. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme a justiça de Deus? Hoje a gente ouve algumas pessoas falarem que Kardec era racista, né? Um absurdo dizer isso, porque a doutrina espírita prega que nós todos somos iguais. A única diferença entre os homens não é de raça, não é de cor, de pele, não é de aptidão intelectual conforme o meio que você nasceu, não é conforme o seu corpo físico, é conforme o seu avanço da alma, as suas experiências como espírito. Então, é um absurdo imaginar racismo no espiritismo, porque se nós nascemos diversas vezes, temos múltiplas encarnações, renascemos em todas as raças possíveis na Terra e, quiçá, de outros orbes. Então já renascemos na África, já renascemos na Europa, na América, enfim, no mundo inteiro. Já habitamos corpos de características diversas. Então, o Espiritismo jamais pode pregar o racismo, porque as diferenças entre os homens não são decorrentes da sua raça. São decorrentes das suas vivências como espíritos. Encerro, então, o estudo de hoje, porque o adiantar da hora assim exige, mas continuaremos a analisar essas questões que Kardec coloca para demonstrar a pluralidade das existências. Agradeço dessa forma a todos que nos acompanham os estudos e espero que o estudo de hoje tenha contribuído para ampliar o conhecimento sobre a pluralidade das existências e a tese da reencarnação, a única possível para explicar as diferenças que nós muitas vezes verificamos no plano físico, nas diferenças entre os indivíduos e nas suas aptidões, as suas ideias inatas. Peço então à espiritualidade amiga que continue a abençoar e a envolver a todos que nos acompanham, a todos que estão em nossos pensamentos neste momento, e que essa falange de espíritos responsáveis pela divulgação da doutrina possa continuar a nos envolver e a nos inspirar para que não falhemos na interpretação da obra de Kardec e das obras complementares também. Agradeço, portanto, a Ti, Mestre Jesus, por nos trazer essa doutrina libertadora, porque sim, a doutrina veio a mando de Ti, Senhor. E nós, a estudando, podemos verificar a perfeição divina, a perfeição das leis que Ele criou e de como a aplicação dessas leis coadunam-se com a perfeição divina também. Por isso pedimos, Senhor, que essa doutrina possa continuar avançando nos lares que precisam despertar para a realidade eterna, sem preconceitos, sem superstições, sem ideias que contrariam a justiça e a bondade divinas.
Agradecemos dessa forma por já nos considerarmos capazes de compreender e termos abandonado os dogmas que nos impediam de enxergar. E que muitos, a partir da renovação da Terra, possam passar a enxergar também essa realidade, aceitando que somente por meio dos ensinamentos da doutrina é que ampliaremos os conceitos da religião mundial, cada um na sua crença, sem destruir as culturas e os rituais que cada uma adotou, mas esclarecendo conforme a realidade espiritual trazida por ti, quando reencarnou entre nós e disse a Nicodemos que era necessário nascer novamente. Além de demonstrar a existência do Espírito, que não se sabe de onde vem, sopra onde quer e se manifesta em todo o mundo, em diferentes nações, para ampliarmos o conceito de fraternidade universal. Graças damos, Mestre amigo, a Ti hoje e sempre, e pedimos que Maria Santíssima, Rainha do Teu Reino, continue a nos abençoar, nos envolver e a nos libertar das paixões e das ideias infelizes e inferiores que muitas vezes ainda abraçamos. Graças damos a Ti, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.